Muitas vezes a nossa relação com a comida, ela vai muito além do que nós colocamos no prato. Ela revela as dores emocionais, as tentativas de preencher vazio e até as lutas espirituais que nós travamos no nosso íntimo. Os transtornos alimentares, por exemplo, eles podem transformar momentos simples, como um almoço, por exemplo, em família, ou uma celebração, em verdadeiras batalhas internas, cheias aí de medo, de opressão e de ansiedade. A compulsão alimentar, por exemplo, ela é algo que muitos enfrentam em silêncio. Eu mesma já vivi momentos assim, como a síndrome, por exemplo, da fome noturna. Eu acordava à noite para comer, tentando preencher um vazio que depois só me trazia mais culpa e arrependimento. Mas quando a gente pensa que Jesus, ele suportou todas as nossas dores na cruz, que ele venceu a morte para que hoje pudéssemos viver em liberdade, e que mesmo quando a gente se sente presa, sem forças, lidando com a comida, com a obesidade ou com a culpa, ele nos convida a descansar nele. Ele prometeu que estaria ao nosso lado em todas as lutas, pronto para nos ajudar a vencer e a trilhar um caminho de vida abundante e saudável. No entanto, quando a comida ou o cuidado com o corpo se torna um ídolo, algo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações, entramos num terreno bem perigoso, que é a idolatria. Quando nós passamos a dedicar a maior parte do nosso tempo, da nossa atenção, os nossos pensamentos com aparência, com balança, excesso de exercícios físicos, muita estética, buscando sempre soluções para os nossos problemas externos, nós estamos colocando algo acima de Deus. Por isso que nós precisamos nos perguntar, o que eu estou idolatrando? No nosso vídeo anterior, nós falamos sobre como muitas vezes o nosso corpo ele começa a falar aquilo que o coração está calando. Conversamos sobre autoestima, sobre amor próprio e como os sentimentos guardados, eles podem manifestar na nossa saúde emocional e na saúde física e até na nossa relação com a comida. E hoje eu queria continuar essa conversa, porque tudo isso também está ligado ao esgotamento emocional. Nós vivemos em um ritmo cada vez mais acelerado. O trabalho, as demandas da vida, os padrões de desempenho, as cobranças, as redes sociais, tudo isso nos leva ao limite. Nós estamos sobrecarregados cada dia mais. E esse esgotamento emocional, ele vai se acumulando até o momento em que o corpo começa a dar sinais. A Bíblia, ela nos lembra em Isaías, no capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias que correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas na prática nem sempre é fácil, né? Muitas vezes nós deixamos de agir racionalmente e começamos a reagir emocionalmente. E os sinais aparecem: o medo, o isolamento, a exaustão, a confusão, a comparação, a vitimização e a decepção. Nós vamos nos sentindo cada vez mais pequenos e incapazes. A cultura atual ainda ela impõe aquela ideia de que nós precisamos sempre estar ocupada o tempo todo. E daí nós vivemos acelerada, acumulando tarefas e parece que nunca há tempo para nada. Esse ritmo, ele rouba a nossa paz, ele nos esgota por dentro. O estresse, quando ele é bem administrado, ele pode até ser uma resposta natural do corpo. Mas quando ele se torna crônico, ele começa a nos adoecer. Ele mexe com o corpo, com a mente e com a nossa alma. Na Bíblia, nós encontramos um exemplo profundo, o profeta Elias. Depois de ele viver um grande milagre, ele se sentiu esgotado, desanimado, frustrado. Ele foi para o deserto, sentou-se debaixo de uma árvore e disse: já basta, Senhor, tira minha vida. Está lá em 1 Reis. Elias, ele estava deprimido, exausto. Ele havia dado tudo de si e mesmo assim sentia que não era o suficiente. Quantas vezes a gente também se sente assim? Frustrada, cansada, achando que nada do que faz é bom bastante. Esse cansaço, ele afeta não só a alma, mas também o corpo. Quando nós estamos sob o alto estresse, o corpo ele libera cortisol, o hormônio do estresse. Níveis elevados de cortisol, eles prejudicam a nossa saúde, dificultam o emagrecer, aumentam aquela gordura abdominal, mexem nos hormônios da fome e deixam o nosso corpo muito sobrecarregado. Mas o mais lindo é ver que Deus, ele não desprezou Elias. Naquele momento, ele cuidou, ele enviou o alimento, ele deu descanso, ele falou com ele de forma suave. E isso nos mostra que o cuidado de Deus envolve sim o corpo, a alma e o espírito. Além de descansar no Senhor, nós também precisamos de atitudes práticas, como fazer atividade física, como caminhar ou correr,
ter uma alimentação equilibrada, a gente poder reservar os nossos momentos para estar orando, para estar meditando, para louvar, limitar as notificações do celular, né? Principalmente nos momentos de descanso. Valorizar o tempo com a família, o tempo com os amigos e, acima de tudo, lembrar das promessas de Jesus, que está em Mateus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esse descanso, gente, vai muito além de dormir ou parar as atividades. É um descanso para a nossa alma, um realinhamento interior, um presente de Deus para os nossos corações. E é sobre esse descanso que eu quero aprofundar um pouquinho mais com você no próximo vídeo, no capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do descanso verdadeiro que Deus nos oferece, tanto para o nosso corpo, como para a nossa mente e para o nosso espírito. Um descanso que cura, que alinha e que restaura. Então eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e renove suas forças hoje.